pessoal, aqui Sandro Ramos do canal pregaiOevangelho.com.br. Nós estamos começando o primeiro vídeo do canal e vamos começar já com uma sessão que eu estou implantando no canal, no site, na verdade. Eu estou implantando um site que se chama Leia Isso. Nela a gente vai trazer livros que eu li, que eu recomendo que você leia, ou que algum convidado que eu trouxer, a pessoa que seja autor no site também recomenda que você leia. Normalmente você é eu que vou gravar os vídeos inicialmente. Então meu nome é Sandro Ramos e o canal é pregaiOevangelho.com.br. O livro que a gente vai trazer aqui hoje é um livro que me agradou muitíssimo, surpreendentemente. Eu recebi ele da editora Shed, né, que é distribuidora. Na verdade ele é lançado pela PES, Publicações Evangélicas Selecionadas. Ele é lançado pela PES e eu recebi ele pela Shed, que é quem distribui. E foi uma surpresa muito agradável. É um livro do doutor, já adianto, é um livro do reverendo doutor Martyn Lloyd-Jones. E quando a gente fala em Martyn Lloyd-Jones, você pensa Capela de Westminster, você pensa exposição de Romanos, estudo dos Efésios, né, da carta aos Efésios, a exposição que ele faz, excelente, em 8 volumes, lançada também pela PES. Um dia a gente vai trazer esse review. Você pensa do Cristianismo Autêntico, outra série de 6 volumes sobre Atos, que é fenomenal. Você pensa Pregação e Pregadores. Então, falando em Lloyd-Jones, você pensa nesses grandes lançamentos, né? Também referindo-se, também você vem à sua mente imediatamente o grande trabalho que ele serviu como pastor, como pregador na capela de Westminster em Londres, e com brilhantismo ele alcançou e abençoou milhares de pessoas lá e no mundo também. Martyn Lloyd-Jones. Só que o que eu vou trazer aqui hoje pode parecer inusitado, mas é um material que eu penso riquíssimo. Por quê que é um material riquíssimo? Porque é algo que eu definiria esse livro como Martyn Lloyd-Jones por ele mesmo, né? O livro é esse, são as cartas de Martyn Lloyd-Jones, veja só, cartas de Martyn Lloyd-Jones, o livro lançado pela PES. As cartas são de 1919 a 1981, 19 ele ainda como médico, as cartas como médico, ele ainda não tinha, era cristão, mas ele ainda não tinha largado a medicina para poder se dedicar ao ministério da obra de Deus, né? Então você vai pegar cartas, o livro ele é compilado antes de eu entrar, propriamente no assunto das cartas. O livro ele é compilado pelo Ian Murray, o Dr. Ian Murray, que é pastor, é escritor. Ele é o fundador, você vai ligar o nome à pessoa, ele é o fundador da famosa editora reformada, a Banner of Truth, que é uma editora americana, é uma editora famosa por grandes publicações nessa área reformada, na área evangélica. Ele foi o fundador dessa editora e ele foi assistente do reverendo Martyn Lloyd-Jones em Westminster, né? Então, também aqui ele não só faz as compilações nesse livro, como ele também tem cartas endereçadas a ele nesse livro, tratando assuntos interessantíssimos, como normalmente referentes às publicações que saíam na Banner of Truth. Ele se consultava com o reverendo Martyn Lloyd-Jones
e não é raro a gente ver cartas a ele dentro desse livro, né? O livro tem um acabamento muito interessante, né? Você vê o acabamento interessantíssimo do livro, páginas amarelas, tamanho de fonte ideal, tá vendo? Páginas amarelas, muito confortável de ler, e a capa clássica aqui com a foto do doutor. E o Ian Murray, ele compilou com grande ajuda da esposa, a Bethan Lloyd-Jones, e da filha deles, né? Ao longo dos anos. Não foi uma compilação imediata, mas ele recolheu ao longo dos anos. E foi grande a participação da filha do Martyn Lloyd-Jones, cedendo primeiro muitas cartas, né, que ele tinha. Temos uma seção do livro que são as cartas endereçadas aos familiares. Então a filha do Lloyd-Jones foi preponderante nesse quesito para poder não só ceder cordialmente, como o Ian Murray menciona, mas também ela ajudar, inclusive em pontos de tradução, de entender a letra do Lloyd-Jones. Era médico, né? Você imagina. E do galês, que muitas cartas que o reverendo escreveu para a família, principalmente, e para alguns amigos galeses, elas estavam em galês. Então era complicado. Muitas vezes o galês é um idioma não tão difundido, é um idioma mais complicado de se traduzir, de se entender a palavra que estivesse escrita numa língua, numa letra mais garranchada de médico, vamos dizer assim, né? Então a gente começa, o Ian Murray, ele compilou essas cartas e faz anotações. Ela tem, vamos pegar aqui por exemplo, ela tem notas de rodapé interessantíssimas que dão, essas notas de rodapé, elas te fazem entrar no contexto, no aspecto histórico da coisa, entendeu? Da carta. Então você vai ver aqui, ó, temos uma nota aqui de uma carta ao senhor O. Raymond Johnston. Então ela explica quem é o senhor O. Raymond Johnston. Ela é um dos graduados de Oxford responsáveis pelo início da Conferência Puritana, né? E desta vez com Jim Packer exercendo uma nova influência da Innervarite Press, por meio da publicação Graduado Cristão, Christian Graduate, e por aí vai, né? Você vai ver aqui, são notas de rodapé, a carta aqui, e notas de rodapé interessantíssimas a respeito do que se refere a determinada carta naquela página. Então as inserções do Ian Murray nesse quesito são preciosas. Eu diria que elas não só ajudam, mas são preciosas. Elas compõem esse livro como um todo perfeitamente. Elas ajudam. Eu diria que grande porcentagem, não vou dividir 50%, obviamente, porque o livro são de cartas e elas são o que vale nele propriamente, o que justifica ele. Mas eu diria com segurança que as notas de rodapé do Ian Murray são fundamentais, são muito representativas para eu ter gostado desse livro como gostei. E vamos trazer, ele compila de uma forma separando por blocos de cartas, vamos dizer assim, por capítulos. Então a gente vai trazer aqui um total de 9 capítulos. A gente traz um total de 9 capítulos, cada um contendo várias cartas do Lloyd-Jones. Então nós temos cartas dos primeiros anos de Lloyd-Jones, onde ele envia uma carta à sua mãe, por exemplo, é a primeira ao tio, uma carta ao senhor Richie Rees, que ele manda já
respondendo um convite. Essa do Sr. Richie Reese, ela é uma resposta a um convite que ele recebeu justamente para pastorear a igreja em Sandfields. Ele ficou, se eu não me engano, 11 anos em Sandfields, e foi o primeiro pastorado dele, a primeira vez que ele assumiu uma igreja local, né? Então, ele respondendo isso, animado, agradecendo, então a gente tem esse primeiro capítulo, bloco dos primeiros anos dele. Já começa em 1919, ele ainda como médico, ele manda cartas para o Sr. Iwan Phillips, onde ele comenta sobre a sua vontade de deixar a medicina, esse impasse que ele deve ter sido grande, né? Então, o primeiro capítulo são os primeiros anos. Logo em seguida nós temos o segundo capítulo, que é a sua esposa, né? São cartas enviadas para Bethan, não somente como esposa, aqui principalmente ainda como namorada, como noiva. Então ele vai ter a segunda visita, aqui somente nesse ponto, me perdoe, nesse segundo capítulo são cartas a ela como esposa. Então ele fala da sua segunda visita à América do Norte, notícias de Pittsburgh, a conferência preparatória para a Assembleia Columbus. Você vai ver muitas dessas cartas ele comentando com as pessoas sobre o que ia pregar, argumentando detalhes interessantes dos sermões que ele pregava, né? Como foi tal conferência, como foi pregar em tal igreja, como ele estava se preparando. Você vê aqui, por exemplo, uma carta interessante nessa parte, no capítulo 2, a sua esposa. Você tem uma carta que é a eclosão da Segunda Guerra Mundial, e você vê também esse aspecto histórico, esse pano histórico da Segunda Guerra Mundial nesse momento das cartas dele, onde ele, não detalhadamente, mas ele passa dizendo como a igreja esvaziava, como as igrejas estavam esvaziando por causa da Guerra Mundial, principalmente já em Westminster, mas ainda dando glórias a Deus de ter 36 pessoas no culto de domingo. Isso é muito interessante observar isso. Para uma capela para uma igreja igual a capela do Westminster é pouco, mas em vista de um período de guerra é muitíssimo, né? Você imagina a guerra eclodindo, Londres bombardeada, e temos 36 pessoas lá louvando a Deus, cultuando a Deus. Então, isso alegrava muito o Martyn Lloyd-Jones. Nós temos uma carta interessante aqui na página 74, que é a dificuldade em ser calvinista. Ele lida com esses pontos, ele era calvinista. Você vai ver pontos interessantes onde o reverendo aborda essa prática, aborda essa teologia também. Ele aborda questões como a luta. Ele foi um grande lutador contra o ecumenismo, né? Contra esse diálogo. Eu não digo um diálogo humano, um diálogo de amor humano. Eu digo um diálogo teológico com Roma, de aceitar a teologia da Igreja Católica Romana, da Igreja Romana como é chamada. Então, o reverendo Lloyd-Jones era combatente desse diálogo com Roma, desse diálogo com a teologia romana, porque as origens da Reforma, convenhamos, Lutero lutou por isso centenas de anos antes, com grandes reformadores. Então a gente olha, tanto na época de Lloyd-Jones como hoje, a gente admitiu um diálogo com a teologia romana, uma coexistência pacífica com a teologia romana dentro do campo teológico. A gente tem que convenhamos que não faz o menor sentido, né? Então é complicado a gente imaginar isso.
E o terceiro capítulo, vamos ao terceiro capítulo, escrevendo um a um aqui para vocês terem noção de como isso foi importante, como essas cartas são importantes para entender todo o contexto de quem era Lloyd Jones por ele mesmo. Então a terceiro capítulo, perdão, ele é aos amigos e colegas de ministério. Então você vai ver aqui muita coisa relacionada à teologia, né? Ao aconselhamento, a debates sobre conferências, a exposições que ele realizava na própria Westminster a respeito de conceitos teológicos, não digo nem pregações, mas reuniões. Ele manteve reuniões. Você tem uma série de 3 livros lançada também pela PES, onde ele relata muito dessas exposições, são transcritas. Ele tinha um assistente que ajudava a transcrever muitos dos sermões e das exposições dele, das palestras que ele dava, né? Então essa parte das cartas aos amigos e colegas de ministério, ela é muito interessante. Ele debate, aqui você vai ver o Ian Murray recebendo cartas dele também, né? Aqui as cartas à capela de Westminster, né? Onde ele, fora de lá, ele mandava para lá, para quem o estivesse substituindo. E aos membros nós temos cerca de, aqui interessante, as cartas anuais que ele mandava aos membros. Nós temos aqui, se eu não me engano, 1, 2, 3, 4, 5 cartas anuais que ele mandava aos membros da capela de Westminster. Então, são uma carta anual de 1947, uma carta anual de 48, 53, 54 e 57. Aqui nesse ponto nós temos 5 cartas. O capítulo 5 algumas cartas familiares. Ele manda à mãe, né? Ainda falando de guerra, ainda falando de visitas, férias que ele fez, né? É muito interessante ver um relacionamento muito terno que ele tem com a mãe, que ele conservou com a mãe enquanto ela esteve viva, né? Um relacionamento muito terno. Você pode ver isso mais na biografia em 2 volumes que também aqui lançada em 1 volume pela PES, e que é muito interessante também, do Ian Murray. E você vai ver detalhes aqui, você vê, como eu disse, por ele mesmo, né, de dentro, aqui essas cartas, abrindo de novo um parêntese. Esse livro ele te coloca, vamos dizer que ele te... você lendo a biografia, você vai ler como um observador, né? Essas cartas ela te coloca ao lado do reverendo Lloyd Jones. Essas cartas, você lendo esse livro de cartas, elas vão te colocar ao lado dele, sentado ao lado dele, como se você tivesse sentado no banco da igreja, vendo ele falar, sentado no escritório dele, vendo ele escrever, viajando com ele nos trens, que ele escreve paisagem, ele escreve, relata que acabou de chegar da rua e está escrevendo naquele momento. Ele é bem descritivo nesse ponto. Então, algumas cartas às filhas também, mencionando os genros e coisas do tipo. Você vai ver o capítulo 6, uma geração mais jovens e novas entidades. Aqui você vai ver grande referência a essa questão do ecumenismo. Aqui, novamente, ele fala com o Sr. Ian Murray sobre a revista Estandarte da Verdade. Ele fala sobre a Vanity Press, a revista evangélica, lançamento de algumas revistas. É interessante você ver que muita gente que ia publicar livro, antes de soltar o livro para a editora, autores mandavam para ele os originais para que ele pudesse ler e aconselhar, talvez corrigir muita coisa. É muito marcante esse ponto em que o Lloyd Jones aconselha autores, aconselha pessoas no ministério, entendeu? A esse respeito, tanto teologicamente na questão técnica, vamos dizer assim, como na questão pastoral. É muito marcante isso nele.
E o capítulo 7 é sobre uma unidade evangélica e a ameaça ao ecumenismo. Eu não diria que Lloyd Jones combatia a unidade evangélica, de maneira alguma. Ele apenas, vamos dizer assim, pelo que reflete aqui, ele não considerava colocar toda e qualquer igreja que se chame evangélica dentro dessa unidade, né? Ele considerava essa unidade teológica evangélica de teologia compatível, principalmente em questões fundamentais, era onde ele era totalmente sem concessão, né? Questões secundárias, como questões sobre o batismo ser aspersão ou se o batismo é imersão, ele não se pegava tanto nisso, mas você vê isso aqui. Mas ele, em questões fundamentais sobre o que salva, como ser salvo, predestinação, isso foi fundamental. Nós temos então a seguinte, o capítulo 8 são questões e controvérsias, o capítulo 9 é o último, que são os anos de jubilação, né? Você vê aqui os anos onde ele já chegava de 68 para frente, né? Você vê a primeira carta desse capítulo é de 1968, onde ele se despede dos membros da capela de Westminster, mais uma carta, né? Aos membros, e ele dá informações sobre livros, né? Você vê ele informando sobre livros interessantes, sobre o que ele recomenda, curiosidades aqui que ele fala com as filhas, ele conforta aqui, ele vai falar, interessante, você vê na página 271, ele vai falar com o reverendo Ian Murray, já reverendo Ian Murray, sobre a série sobre Efésios. É interessantíssima essa carta, ele fala sobre isso, e você vê bilhetes de despedida, o futuro da fraternidade de Westminster, ao substituto dele. Então, realmente, em resumo, o que eu posso dizer sobre esse livro, leia. É um livro obrigatório para quem gosta de Lloyd Jones, para quem quer compreender mais, ampliar sua compreensão sobre quem foi esse grande homem de Deus. Eu recomendo muito que você leia. E, meus amigos, esse foi o primeiro vídeo nosso. Me perdoem, às vezes, se eu corro muito, se eu vou devagar, como você imaginar. Deixa sua dica nos comentários aqui embaixo, comente, isso ajuda muito. Visite pregaioevangelho.com.br, se inscreva no nosso canal, compartilhe. Esse canal é para compartilhar livros evangélicos, mensagens devocionais que a gente vai gravar ainda, teologia, isso tudo para engrandecimento do reino, tá? Do reino de Deus. Um grande abraço a você que assistiu, muito obrigado por dedicar o seu tempo a ficar aqui me assistindo. Um grande abraço, Deus te